Benício, Robin-C e Fabiane. Um homem e duas mulheres. O que ele e elas têm de diferentes? Exatamente nada. Os três fazem parte de uma minoria. E como toda minoria, precisam lutar muito contra o preconceito. O mundo em relação às pessoas transexuais, travestis e LGBTs de uma forma geral, o mundo é hostil. A gente existe para matérias policiais, para páginas policiais, para matérias sensacionalistas, mas para direito não existe. Elas são mulheres trans, ou seja, pessoas que se identificam como sendo do sexo feminino, embora tenham nascidos geneticamente do sexo masculino. As pessoas trans têm que entender e têm que auto-afirmar como trans. Se for para escolher entre a minha intimidade e colocar a questão da sexualidade de gênero em pauta, eu abro mão da minha intimidade. Ele é um homem trans, pessoa que se identifica como sendo do sexo masculino, mesmo tendo nascido geneticamente do sexo feminino. A gente não se reconhece enquanto mulher, a gente se reconhece enquanto homem. O movimento trans é um dos que mais cresce no Brasil. De acordo com uma pesquisa feita por uma ONG da Europa, o Brasil é o país onde mais se mata travestis e transexuais no mundo. Pernambuco aparece como o estado brasileiro mais violento para essa população. O preconceito que a gente sofre, a violência, é mais psicológica. Preconceito sempre teve, é velado e é naturalizado. Se você se sente bem colocando um brinco, um batom ou usando roupas femininas, um salto alto, ótimo! O importante é você ser feliz. Robin-C tem 28 anos e é uma das maiores referências quando o assunto é a luta no combate ao preconceito de gênero. Na verdade, antes de se assumir, você se aceita, né? Você tem que se aceitar internamente, você e você mesmo, para depois você se assumir perante outras pessoas. Nesses termos de sexualidade e de gênero, eu divido a minha vida em duas partes. Antes da faculdade e depois da faculdade. Ela é estudante de Direito, foi aprovada no exame de ordem e se tornou a primeira mulher trans aprovada no teste em Pernambuco. O fato de ter repercutido de forma tão grande na mídia, toda essa questão de eu ter aprovado na OAB, até um certo ponto foi positivo. Isso prova que a mídia, de uma forma ou de outra, está ajudando a trazer a questão da sexualidade para o debate. Fabiana é a primeira mulher trans a ser contratada na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E aí você vê que muitas, você sabe que você está sendo representante quando elas te procuram, que eu quero que elas não sigam a mesma forma que eu tive, né? De ser prostituta, de ser colocada naquele posto. Tárcio Benício é coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. O grupo luta pela inclusão de políticas públicas voltadas para o público trans. Muitas vezes as pessoas não reconhecem a gente enquanto homens. Quando a gente acaba fazendo a hormonização, fica com a masculinização muito rápida, então as pessoas muitas vezes não percebem, não nos veem na sociedade. Serem vistos, compreendidos e, acima de tudo, respeitados. As pessoas precisam entender e respeitarem, porque quando a gente nega um nome social a uma pessoa trans, travesti, a gente está negando a existência dessa pessoa. Se a pessoa chegar para mim e disser, olha, tudo bem, eu sei que você é uma pessoa transgênera, mas vou continuar lhe tratando pelo masculino e lhe chamar pelo nome antigo. Aí eu já tenho a resposta pronta, eu digo, meu amor, então eu não vou atender, tá? Porque essa pessoa não existe mais, nunca existiu na verdade, né? Existiu só nos documentos. O ser humano precisa se desconstruir. O que é se desconstruir? A gente vê desconstruções de padrões, de normas, entendeu? Então hoje se fala muito de transexualidade. Mas não adianta eu falar sobre a transexualidade se eu vou olhar para um homem trans e eu não vou dizer que ele é um homem. Se eu vou olhar para uma travesti, eu não vou dizer que ela é uma mulher. Se eu não vou olhar para uma mulher trans, eu não vou dizer que ela é uma mulher. Entendeu? Então a desconstrução começa do ser humano. A mulher não pode ter uma forma de agir mais masculina, o homem não pode ter uma forma de agir mais feminina. É preciso que a gente mude isso também. O Ministério Público precisa mudar isso para que as pessoas não sofram tanto, não saiam da escola muito cedo. É preciso que a gente reveja esses conceitos, mude isso e na própria família precisa mudar a forma de atuação. Os pais, eles precisam entender e compreender a transexualidade e a homossexualidade do filho e acolhê-la, porque é um direito do filho em expressar a sua orientação sexual e transexualidade. Se uma criança for escutar na escola a questão de identidade
e de orientação sexual, ela não vai ser influenciada. Porque eu aprendi sobre índio e nem por isso eu sou índio, continuo sendo Tássio e negro. Somos plurais, mas vivemos num mundo que existe uma diversidade muito grande, ou tanto cultural, entendeu? Como de pessoas. O ideal seria colocar essa questão em pauta na escola, não para agora, mas para o futuro, né? A gente passaria a ser vista como pessoas comuns.